A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Espero que os irmãos estejam bem, que todos possam estar acomodados neste dia que nós dedicamos ao estudo bíblico da nossa escola dominical. Estamos estudando nesse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. São duas coisas fundamentais: o cuidado de Deus pelas pessoas e, em especial, o cuidado de Deus pela família. Deus está cuidando da sua família, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição de número 3, referente a 21 de julho de 2024. A lição de número 3 fala sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nesse trimestre, estamos iniciando o estudo do livro de Ruth, com 4 capítulos, e depois passaremos ao estudo do livro de Esther, com 10 capítulos. Eu tenho desafiado os irmãos e ouvintes, desde domingo passado, a se dedicarem a ler pelo menos um capítulo por dia, e em 2 semanas a leitura estará completa. É muito importante para o enriquecimento da educação espiritual dos irmãos. Verdade prática da nossa lição diz assim: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Então, o conhecido amor altruísta, aquele amor tão pregado e ensinado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não exige nada em troca. E nós vemos na história de hoje que esse amor altruísta está presente tanto no coração de Noemi como no coração da sua nora Ruth. E a nossa lição bíblica está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 6 a 8, e depois os versículos 14 e 19 também do capítulo 1. Vamos ler então. Ruth 1 e 6 em diante diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada a seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que
toda estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: Não é esta a Noemi? Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua presença e pedimos da tua graça, Senhor, orientação do teu Santo Espírito, para que a tua palavra fale conosco. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos que nós estamos estudando deste livro, Vidas. É importante que Deus, ele fala conosco através desses exemplos de pessoas de carne e osso que viveram na antiguidade e que nos deixaram testemunho de como proceder, ou às vezes até de como não proceder. No caso do livro de Ruth, os personagens envolvidos são Noemi, Ruth, Boaz, Orfa, a cunhada de Ruth. E nós vamos analisar alguns aspectos de algumas dessas personalidades, porque a história muda, a cultura muda, mas o interior das pessoas, eles continuam os mesmos, as mesmas dificuldades de relacionamento, elas são comuns a todas as épocas da história humana. Nós estamos vendo especialmente o relacionamento na Bíblia Sagrada do homem com Deus. E aqui nós vemos duas mulheres de Deus, Noemi e Ruth. E nós vamos analisar alguns aspectos espirituais e psicológicos destas duas mulheres que tiveram um relacionamento duradouro por causa do amor que as unia. Noemi e Ruth é um caso atípico. Sogra e nora raramente, podemos dizer assim, dá certo. A relação entre sogras e nora frequentemente é marcada por conflitos e tensões. Mas antes de nós continuarmos, vamos pedir a Deus a bênção sobre a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, nos dá da Tua graça, para que o exemplo dessas duas mulheres possam servir de incentivo para a nossa vida em família, Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Então, o relacionamento entre nora e sogra muitas vezes é conflituoso. Talvez você passe isso na sua casa, no seu lar, você tenha uma nora problemática ou você tenha uma sogra difícil de lidar e é bom a gente entender alguma coisa. Primeiro, vem o cuidado com os filhos, não é? Geralmente a mãe tem muito cuidado com o filho, principalmente se o filho é homem, se é primogênito. A mãe tem um carinho todo especial, e de repente aparece uma moça que mal conhece seu filho e a tira do seu lar e muda a convivência. Então, começam a surgir os problemas. A mãe quer continuar sendo mãe,
mantendo sobre o filho alguma autoridade, e a nora quer seguir a sua vida com o seu amado, sem interferência da sogra, principalmente. Então aí começa a surgir os problemas. Outra coisa comum a acontecer é que as mães elas são leais aos filhos. Então, às vezes, mesmo os filhos procedendo de forma errada, a mãe, por aquele amor maternal, aquele instinto natural de cuidar da sua prole, ela acaba até defendendo o filho, às vezes, em situação em que o filho está tendo um comportamento não recomendado com a sua esposa. Então é preciso tomar cuidado com isso. É preciso que a mãe também examine o seu filho, coloque-a na posição da sua nora, ver o que está acontecendo para poder ajudar o casal. E uma terceira coisa também que acontece de ter um relacionamento quebrado entre nora e sogra é que elas não escolheram ser nora e sogra. Ou seja, a, a moça escolheu um moço para casar e não casar com a sogra, não é? E a sogra também não escolheu aquela moça para casar com seu filho, quem escolheu foi o seu filho. Então, elas começam a conviver sem opções, ou seja, não foi uma escolha delas, foi uma escolha do filho. E isso gera alguns problemas nesse relacionamento. Então, toda essa relação que pode ser conturbada, não que tenha que ser normalmente conturbada, ela pode ser contornada com paciência, com amor, com entendimento, perceber a origem dos conflitos, se é ciúmes, se é perda, se é lealdade, e procurar de alguma forma normalizar a situação. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa, difícil, às vezes demorada, mas nada que um servo de Deus, uma serva de Deus não possa superar e buscar graça de Deus para ter uma boa convivência entre nora e sogra. E aí nós vemos aqui um caso possível. Então Deus já, através de Noemi e Ruth, ele manda uma mensagem para todas as mamães e todas as esposas novas, cujo relacionamento de nora e sogra começa a existir. Deus está falando, olha, aqui está Noemi e aqui está Ruth, uma sogra e uma nora que deram certo. Se é possível com elas, é possível com você também. Vamos fazer uma análise, eu gostaria de fazer uma análise pessoal dessas duas mulheres. Quais são as características importantes psicológicas, espirituais em Noemi que nós devemos observar para adquirir algum aprendizado. Então, a primeira coisa que nós vemos com Noemi, que é uma irmã em Cristo enfrentando uma tragédia pessoal. Não é pouca tragédia,
é muita tragédia. Ela fica viúva, perde precocemente os seus 2 filhos, e aí ela enfrenta um luto terrível, terrível luto do marido e dos 2 filhos. É uma perda tremendamente importante, e ela enfrenta essa tragédia pessoal de uma maneira digna de uma mulher de Deus. Essa perda, ela fez com que provavelmente Noemi mergulhasse numa depressão e um sentimento de desamparo. Ela tinha 3 colunas na sua casa: seu marido, seus 2 filhos, que evidentemente cuidava dela, a amparava, e de repente ela perde tudo isso. E aí ela começa a entrar numa situação muito preocupante espiritualmente. Muitas irmãs têm passado por tragédias, muitos irmãos, e é importante nós nos segurarmos neste exemplo de Noemi, que mesmo num luto profundo, vivendo uma tragédia pessoal enorme, ela não se deixou sucumbir. Naquela época, o valor de uma mulher estava muito ligado à sua família. Com a perda dos seus entes queridos, Noemi certamente perdeu um senso de identidade, de valor pessoal. Isso tudo contribuiu para a sua amargura e desesperança. Nós vemos, não aqui, mas na sequência nós vamos ver em outras passagens, que Noemi muda o seu nome para Mara, que significa amargurada. Ela quer: não me chame mais Noemi, me chame Mara, amargurada. Isso refletia seu estado psicológico, um desejo de falar: olha, estou com dor, vocês entendem a minha situação? Há muitas vezes uma situação desesperadora. E a situação de Noemi era uma situação desesperadora. Talvez você esteja passando por uma situação desesperadora, meu irmão, meu irmão, prezado ouvinte da palavra de Deus, mas não há nada tão desesperador que Deus não possa consolar e trazer resposta. Então nós vemos aí que ela teve uma resiliência, ou seja, ela teve uma força em Deus para reagir àquela situação e colocar de novo no seu coração uma esperança. Apesar da sua amargura, Noemi decide voltar para Belém. Eu não vou ficar parada aqui, eu não vou morrer, eu vou voltar para Belém, a casa do meu pai, a casa da minha família, a minha pátria. E isso nos mostra que surgiu ali, Deus colocou no coração de Noemi uma faísca de esperança. A situação ela recebeu notícias que em Israel as coisas estavam melhor economicamente. Recordando os irmãos, Noemi tinha saído de lá, de Israel, com seu marido, com seus filhos, buscando nova moradia entre os moabitas por causa da questão financeira. Agora ela recebe notícia que Israel voltou a ter pão, ou seja, voltou a ter fartura, ou seja, a situação econômica melhorou. Falou: eu vou voltar para lá, vou voltar para minha casa em Belém, para meus familiares, eu vou buscar em Deus
a resposta para essa situação. E quando ela faz isso, ela é uma mulher altruísta, ela não é egoísta, ela não deu uma de coitada. Muitas vezes a pessoa, quando está passando sofrimento, desespero, mesmo justificado, essa pessoa às vezes começa a sentir pena de si mesma e quer que todo mundo sinta pena dela. E, e aí coloca uma carga pesada emocional negativa sobre as outras pessoas, como se as outras pessoas tivessem culpa da situação que ela está vivendo. Noemi não colocou a culpa nas noras. Ela entendeu que a sua situação tinha sido uma situação ímpar e que ela estava na mão de Deus. Ninguém tinha culpa da situação que ela estava passando. As noras não tinham culpa e as noras não tinham que assumir responsabilidade sobre o sofrimento e a condição que agora ela estava de pobreza. Então ela libera as suas noras para procurarem novos maridos, voltarem para suas casas, voltarem para os seus deuses lá em Moabe, e ali elas procurarem novo casamento, que era uma forma delas conseguirem sobreviver. Então nós vemos um altruísmo nesta mulher, um amor de Cristo. É isso que Deus busca para nós. Nós só conseguimos sair de situações difíceis se o amor de Cristo abundar em nossos corações, se o altruísmo estiver dentro dos nossos corações. Quando nós entramos num caminho de depressão, de tristeza e de pena de si próprio, e colocando nos outros o fardo de arcar com a nossa situação trágica, isso só piora a situação. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele procura em Deus a resposta, sabe que essa situação é passageira e que Deus vai abençoar. E, portanto, eu não preciso ter atitude egoísta nenhuma. Eu posso esperar em Deus, que Deus vai trazer a resposta. E foi isso que Noemi fez, liberando as suas noras. Nós vemos que Orfa, tadinha, mais fraquinha, resolveu voltar para Moabe, para os seus deuses, perdeu a bênção da salvação e não está descrito na Bíblia Sagrada se ela conseguiu um novo casamento, se não conseguiu. Mas nós vemos que Noemi a liberou mesmo assim. E nós vemos que Ruth não. Ruth, ela, mesmo viúva, mesmo diante de um futuro incerto, mesmo com uma sogra sofrida, ela mostrou algumas características também altamente preciosas aos olhos de Deus. Primeiro, lealdade e amor. Essa minha sogra tem me amparado até agora, no meu casamento, na minha viuvez. Agora ela precisa de mim, eu não vou deixá-la. Eu aprendi com ela a servir ao Deus de Israel. Eu não vou largar esse Deus, porque o Deus dela é o Deus vivo e verdadeiro e abençoador, como vai abençoar a ela e vai abençoar a mim. Então eu vou continuar com esta minha sogra. A decisão de Ruth de permanecer com Noemi, mesmo quando incentivada a voltar para a sua família, mostra esse profundo senso de lealdade e amor. Essa lealdade não era comum. Não é comum até hoje. Não era naquele tempo, considerando as normas culturais da época, em que a mulher tinha que procurar um marido para sustento, e não é hoje também. Lealdade é uma coisa muito preciosa, que não é
comum nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos, muitas coisas seriam diferentes se nosso coração abrigasse essa qualidade que Ruth tinha de ser leal. Além de leal, ela era corajosa e determinada. É uma outra característica que nós vemos nesta mulher de Deus. Ruth demonstra coragem ao deixar a sua terra natal e ir para um lugar desconhecido. Noemi era de Belém, mas Ruth nunca tinha estado lá. Isso requer uma forte determinação e uma capacidade de enfrentar o desconhecido, confiando na sogra. Era a sogra que ia conduzi-la para Belém. Então ela confiou cegamente na sua sogra e no Deus da sua sogra. Se adaptou e foi resiliente. Ela teve que se adaptar a uma nova cultura. Os moabitas tinham uma cultura completamente diferente dos israelitas. E ela começou lá, quando ela chegou em Belém, ela começou a trabalhar para sustentar a si mesma e a Noemi. Ela começou a haver uma orientação desde os tempos de Moisés, que os agricultores, quando faziam a colheita, tudo que eles caía no chão era para deixar para os pobres. Então, todo dia, Ruth ia nos campos de Boaz, que tinha a agricultura do milho, e ali ela colhia aquele cereal para levar para a sua sogra e ela fazerem bolos daquele milho e os alimentos próprios que são feitos com milho para se sustentarem. Isso mostrou a sua habilidade de se ajustar às novas circunstâncias e reflete uma personalidade resiliente e adaptável. Meu irmão, minha irmã, você tem que ser resiliente, você tem que resistir, lutar contra a maré e tentar se adaptar a um novo estilo de vida, se assim for necessário, para que você seja abençoada por Deus. Deus está no negócio e abençoa, porque nós vemos que ela era cheia de fé e de esperança. Ruth adota o Deus de Noemi como seu próprio Deus, mostrando uma transformação espiritual e uma nova fonte de esperança. Essa fé pode ter sido um alicerce psicológico que lhe deu força em momentos difíceis. No momento difícil, só a fé remove montanhas. E nós vemos ali uma proatividade e uma iniciativa. Ruth não esperou passivamente que as coisas acontecessem. Ela tomou a iniciativa de ir aos campos e, posteriormente, ela segue as orientações de Noemi, vamos ver em outra lição, para se aproximar de Boaz. Essa proatividade é um indicativo de uma personalidade assertiva e estrategicamente correta. Deu certo. Deus abençoou aquelas duas mulheres nesta sua nova jornada de vida. Ambas as mulheres demonstraram uma gama de respostas espirituais e psicológicas que reflete sua força interna, resiliência e capacidade de adaptação diante de adversidades extremas. Que essa lição sirva para você, que esse exemplo dessas duas mulheres, Noemi, Ruth, sogra e nora, que deram certo, e que o exemplo espiritual delas fique para você e que você seja abençoado por Deus. É o que eu quero desejar para você nesse momento. Que Deus te abençoe. Amém?